sem alma, aí sim eu pensaria em uma mudança de técnico. Então seria a minha última chance, tá? A última pro Pepa. Se isso acontecer, ou até mesmo uma demissão antes disso, quais são os técnicos livres no mercado? Tem opções boas, eu já garanto aqui para vocês de antemão, mas é aquela coisa, o esporte vai ter o culhão, a condição financeira de investir em um técnico de R$ 1 milhão por mês? Se a diretoria do esporte conseguir chegar nesse patamar, 700 mil, 500 mil, como era o caso do Antônio Oliveira no Corinthians, dá para trazer técnicos interessantes. Ou o padrão será técnicos de 100 mil, 200 mil reais mensais, aí eu já começo a preocupar um pouco mais em relação a esse substituto. Não quer dizer que um técnico mais barato não daria certo no esporte, como por exemplo o Wagner Mancini, mas não é isso que o torcedor espera, mediante o investimento também que foi feito no elenco para essa temporada. Então tá bom, vamos começar pelo lado positivo. Se o esporte pensar em uma demissão e buscar um técnico caro no mercado, que consequentemente com bons trabalhos recentes, tem alternativa sim. Mais um também que eu gosto, também é um técnico um pouco mais caro, o Antônio Oliveira. O que eu tive de informação é que ele ganhava uns 500, 600 mil reais mensais lá no Corinthians. Foi procurado pelo Goiás no ano passado. 24 jogos e 29 e 12 vitórias pelo Corinthians. É um técnico que aqui no Brasil ele não tem assim uma amostragem gigantesca. Não dá para falar que é um técnico experiente, que assim é certeza que ele vai chegar e vai mudar a cara do esporte, não. Mas é um nome que eu gosto. É jovem, tem 42 anos de idade, também vindo dessa escola portuguesa. Já passou no Brasil pelo Atlético Paranaense, pelo Santos, pelo Coritiba e também no Cuiabá. Uma outra opção que eu particularmente gosto, gringo também, é o Paulo Pesolano, técnico de 41 anos de idade. Estava por último no Real Valladolid, da segunda divisão espanhola, subiu também para a primeira divisão espanhola na última temporada, nessa atual temporada, e acabou sendo demitido ainda no dia 3 de dezembro. Eliminação, uma classificação na Copa, mas não foi o suficiente. O Valladolid, o mesmo dono, né, do Cruzeiro na época, o Ronaldo, quando ele acabou fazendo esta mudança do Cruzeiro para o futebol espanhol. Também não é um técnico que dá pra gente confiar assim, esse cara tem 50 bons trabalhos na carreira, igual seria, por exemplo, o Felipão, né, a título de comparação, não. Mas é um nome que está em proeminência, está livre no mercado, não é barato, mas com um salário de 500 mil, 600 mil, acredito que já seria o suficiente. Teve um bom trabalho também no Pachuca do México. O Felipão também é um outro nome que hoje está livre, o Felipão e o Fernando Diniz. São dois técnicos mais caros. Começando pelo Felipão, o último trabalho dele aconteceu no começo de 2024 pelo Atlético Mineiro. Técnico já experiente, ex-Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, o Atlético Paranaense também chegou até a final da Copa Libertadores. Eu gosto também do Felipão, hoje com 76 anos. O Fernando Diniz é um bom técnico para o começo da temporada. Eu tenho um receio, por exemplo, do esporte contratar um técnico sendo o Fernando Diniz ou um técnico semelhante e não conseguir adaptar a sua característica de jogo e ficar basicamente igual aquele Brasil nas mãos do Fernando Diniz no final do ano passado. Né? Um Brasil que, olha, rodava a bola aqui e ali, mas faltava muita coisa, um time meio perdido, meio sem cabeçalho, né? Como se fosse numa prova de escola. Sabe, fica um trabalho meio perdido chegando na metade do ano. Igual foi com o Vasco, por exemplo, lá na Série B de 2021, que ele chega ali na reta final, só venceu 4 dos 12 jogos que fez. Então o Fernando Diniz, eu até gostaria dele no esporte se fosse num começo de temporada. Como estamos aí já numa pré-Série A, acho que seria um tiro no pé para o esporte também, mas é um técnico daqueles das prateleiras mais de cima. Então beleza, passando aqui a lista de técnicos livres no mercado, o Tite também, que deixou o Flamengo ao final do ano passado, é mais uma opção. Com toda certeza seria uma grande escolha para o esporte. Vai ter essa condição financeira? Entende? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Assim como o Tite também, outro técnico mais caro, experiente que está livre, o Vanderlei Luxemburgo, não tinha um salário assim exorbitante lá no Corinthians não, mas também é um técnico mais caro, né? No Cruzeiro também teve uma passagem na Série B de 2021. E o Carlos Queiroz, tá? E um nome que eu acho interessante sim, ele que é português, treinou muitos anos, seleções, né, no Irã, e eu sei admirar uma boa defesa, né? Acho que é porque quando eu jogava futebol, eu sempre fui defensor, né? Zagueiro, goleiro, e o Irã do Carlos Queiroz era uma retranca assim, tão bem feita que chegava a gerar uma admiração em mim. É um técnico que também com a bola já conseguiu jogar bem, tanto pelo Egito como também pela seleção colombiana. O último trabalho dele pelo Catar, lá em 2023, treinou a seleção de Portugal entre 2008 a 2010. E aí tem aqueles nomes mais
convenientes, vamos colocar assim, técnicos livres no mercado, mais baratos aqui no Brasil. Não quer dizer que não daria certo, mas eu tenho um receio do esporte trocar o Pepa por um técnico, por exemplo, igual o Eduardo Barroca. Para mim não seria uma boa opção. Após deixar aí o Mirassol, já passou também pelo Avaí, Vitória, Botafogo, Ceará. Igual eu falei, pode ser que chegue e dê certo, Wagner Mancini, por exemplo, até pode, mas não seria o ideal com o patamar que o esporte atingiu nessa temporada de investimentos, demitir o Pepa e trazer uma opção mais barata, né, aqui do futebol brasileiro. Isso pode dar certo? Até pode, né, mas, volto a repetir, não seria o cenário ideal. Tem outros técnicos livres também, igual por exemplo o Alex, acho que é um técnico bom, mas muito jovem. O Álvaro Pacheco também português, não fez um bom trabalho por aqui. Quem mais? O Gabriel Renzi, né, dos nomes que eu não citei, ex-News Old Boys. Acho um técnico até interessante. O Gabriel Milito também, né, pra gente colocar nessa prateleira de técnicos bons. Só que muito caro, né, muito caro, e eu não sei se o esporte teria essa condição. O Hernan Crespo também, argentino, um técnico, tá livre. O Sampaoli, mais um também, após deixar o Rennes, né, seria uma baita contratação. Argentino também, que é mais caro. Aí, por exemplo, aquelas escolhas que eu já não acharia boa. O Lisca, claro, não vai voltar, mas seria um exemplo. Lúcio Gonzalez também. Quem mais? Desses nomes, o Paulo Turra também não é um nome que me agrada. Enfim, há técnicos bons, livres no mercado, só que eles não são baratos. Tá? E aí vai ter aquela decisão da diretoria também, se o Pepa não conseguir fazer esse time jogar, qual seria o caminho mais adequado. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, qual seria a sua sugestão para treinador. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui, e confira os links dos dois apoiadores, tanto da Fute Fanatics, com vários produtos em promoção do esporte, como também da Betfair, aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!